CDL Campos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 24 de novembro de 2011, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV, daqui a pouco tem podcast, logo mais tem reprise deste programa na Plena TV. E detalhes também, destaques aqui também do programa no jornal Folha da Manhã, que você está sempre acompanhando amanhã na edição impressa, bem cedo aí nas bancas e nas casas dos assinantes. É o Grupo Folha da Manhã de Comunicação, né, levando até você as principais informações, sempre em primeira mão. Muito bom dia, sejam todos e todas bem-vindos. 7h03 em Campos, que amanhece quente, né? Faz calor agora aí nesta manhã, abafada e já com sol aparecendo entre nuvens, de 26 graus, com máxima prevista para hoje de 29, mínima de 22, e tem em destaque aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia a previsão hoje de chuva, probabilidade bem alta, 85%, chuva entre 10 horas da manhã e 2 da tarde, e o tempo ficando ainda chuvoso no decorrer do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora no centro faz 26 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com Maicon Maciel, presidente do PCdoB em Campos e graduando em Geografia na UENF, da UF, desculpa. Ele veio para falar aí sobre vários temas políticos hoje no programa, e a primeira questão, em meio a fake news, o que é, de fato, comunismo no Brasil. Destaque também, logo a seguir, para uma análise aí dos governos Lula, Cláudio Castro e Vladimir Garotinho, e por fim, a nossa política local, aliança com o PT entre Jefferson e Carla, a prefeito e nominata em 2024. Maicon, já vamos trazer o seu bom dia, mas já agradecemos aqui a sua presença. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Com a Coagro você pode contar sempre. Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar ficou super fácil aí acompanhar resultados de exames e muito mais. Aproveite, baixe o app aí na sua lojinha. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br, adiantando que tem muito assunto, tem muita manchete aqui para a gente falar e tem muitas reportagens lá no portal. Cozinheiro morre após passar mal a bordo de plataforma da Bacia de Campos. Segundo o Sindipetro NF, ele passou mal e morreu na última segunda-feira. O sindicato diz que ficou sabendo da morte através das redes sociais. TSE nega habeas corpus e mantém condenação criminal de Garotinho. Audiência para debater políticas para a mulher com pleito esvaziado. Nas primeiras horas, nenhum dos 25 vereadores de Campos esteve no local. Vladimir defende em Brasília a votação do projeto de lei semiárido. Pedro Emílio Braga fala sobre investigação de sequestro de jovem. No portal Folha 1 você pode conferir ainda, coordenador do Sindipetro pede a Freixo o retorno dos voos do Rio para Campos.
Rio de Janeiro reduz letalidade violenta e chega ao menor número de vítimas em 32 anos. Calçadão de Campos terá roda de samba raiz no Dia Nacional do Gênero. O município de Natividade é aprovado e passa a integrar o SIDENF, é o consórcio desses municípios aqui das regiões Norte e Noroeste. Homem mata adolescente de 13 anos e depois se mata, isso foi na Tapera. E ainda, para fechar, lei orçamentária de São João da Barra será discutida em audiência pública no próximo dia 28. Essas manchetes e outras estão lá no portal folha1.com.br. 7h08. Meu caro Maicon Maciel, presidente do PCdoB em Campos e graduando em Geografia da UF, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui direto do Grupo Folha. Primeiro, queria agradecer aqui a Luísio e Cláudio o convite, né, do Grupo Folha de estar aqui nesse espaço, que eu sempre venho acompanhando, né, algumas entrevistas que tem sempre trazido para todos nós bons debates, né, boas discussões. Então, agradecer o convite de estar aqui hoje, dizer que já participei de algumas, né, entrevistas aqui do Grupo Folha, quando estudante secundarista, onde tive o prazer de ter sido o presidente da FEC na gestão de 2013, né, até 2015, e tive algumas participações aqui e está retornando agora com essa, alguns anos depois, mas com essa tarefa atualmente de presidir o PCdoB aqui em Campos, né. Estou terminando minha graduação em Geografia, mas é bom destacar também que eu estou entrando no meio cultural, né, na produção cultural, que é importante para a gente poder também, é um setor também importante da nossa economia e também, enfim, é um meio de sobrevivência também. Claro, perfeito. Bom, 7h09, trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, como sempre, registrar a importância e o prazer de ter você conosco aqui nessa bancada. Aloysio, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Maicon. Vou poder conversar nesses 3 próximos blocos um pouco. Nosso bom dia especial ao ouvinte, né? Pelo streaming telespectador do Folha no Ar. E as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Os motoristas aplicativos, professores, os taxistas e os pais de alunos. Michael, eu tive que estabelecer uma pauta e vou começar com esse primeiro bloco, uma parte mais conceitual e teórica, embora na contraposição também teoria e prática, né? Que é a questão do marxismo. Você é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que antes da queda do Muro de Berlim era considerado o partido de... O marxismo se divide... É uma tentativa de compreensão da sociedade através de uma engenharia social, que é o estabelecido por Marx, né? Livros como Capital, Manifesto do Partido Comunista, enfim, Friedrich Engels, teve grande virtude no sentido de estabelecer legislação trabalhista em todos os países da Europa e, conseguinte, depois no resto do planeta. Isso subdividiu em várias leituras do marxismo, né? A PCdoB era acreditada na linha stalinista, pelo menos até antes da queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética. Queda do Muro de Berlim em 89 e queda da União Soviética em 91. Como é que é a história do PCdoB hoje, dentro dessa perspectiva marxista? Bom dia. Bom dia mais uma vez, Aloysio. Acho que primeiro, acho que é muito bom esse debate, que ele vem até sido, ele foi travado muito
nos últimos anos, principalmente, acho que ele voltou à tona, na verdade, nos últimos anos, né, com a ascendência novamente da extrema-direita no Brasil, mas esse é um debate, vamos dizer assim, é quase que um fantasma, né, que é colocado sobre a realidade do país em diversos momentos, desde que o partido, o PCdoB, né, desde que o comunismo foi fundado, né, através do Partido Comunista do Brasil, foi fundado em 1922. Né, inclusive, acho que é muito bom destacar que o PCdoB é o partido mais antigo em funcionamento do país, completou esse ano 101 anos de idade. Né? Ano passado, em 2022, o nosso centenário, inclusive, teve um grande festival de comemoração à fundação do PCdoB na cidade de Niterói, onde originalmente, né, o partido foi fundado, foi realizada uma grande atividade, e nada mais simbólico do que realizar também essa atividade ali em Niterói, além da fundação, mas também, né, num instrumento cultural que o Oscar Niemeyer deixou para todos nós, que é o Caminho Niemeyer. Então, fizemos um grande festival vermelho, assim foi o nome da atividade, né, no ano passado. Eu acho que dizer o seguinte, o PCdoB, como falei, né, é um partido mais antigo em funcionamento do país, e existe até hoje, há duras, né, lutas, né, passou diversos momentos da sua história na clandestinidade, durante uma parte na década de 40, mesmo depois ainda na era Vargas, mesmo depois da redemocratização do país ali com a Constituição de 46, depois durante a ditadura militar, e voltamos, né, a nos organizar legalmente a partir do fim da ditadura, né, com a redemocratização do país. Né? Então, o PCdoB ele cumpre um papel muito importante, né, como sempre cumpriu, né, na agenda brasileira, de debate de desenvolvimento nacional e de um debate de uma sociedade mais igualitária. Né? Eu acho que o papel do PCdoB no Brasil, nós entendemos, né, como partido, que a construção, né, de um socialismo brasileiro, primeira coisa, acho que é muito bom destacar isso, né, que não existe... Primeiro, que nunca existiu uma experiência comunista. Acho que é uma coisa importante destacar, porque a gente vê aí algumas reproduções, né, de que alguns países, nações são comunistas. Na verdade, não existiu nenhuma experiência genuinamente comunista, porque o comunismo de Marx, a Luiz deve saber disso, né, é a extinção total do Estado, e isso nunca aconteceu ainda, pelo menos não na era moderna. Né, a gente teve aí o comunismo primitivo, né, mas na era moderna a gente não chegou a avançar a esse ponto. Né? Então nós temos hoje experiências socialistas que inclusive são importantes da gente compreendê-las e tê-las como certos exemplos, mas a gente entende que a experiência brasileira é uma experiência completamente diferente. A realidade brasileira é uma realidade completamente diferente de qualquer realidade de qualquer outro país. Né? Então, o próprio Brasil mesmo, ele é gigante, tem realidade diferente. Então, nós entendemos o seguinte, nessa atualidade do mundo, né, que podemos dizer assim, e aí você coloca essa questão do Marx, eu acho que é importante colocar que muitos acertos dele tem colocado até hoje, né? Inclusive essa questão da financiarização, da concentração de renda, que a gente vê tão latente hoje no Brasil, né? Uma extrema concentração de renda e uma baixa, né, pouca distribuição de renda. A gente pega o Brasil, os dados do Brasil são escandalosos, né? Uma pequena parte da população detém muita grana em detrimento, né, de uma miséria de uma boa parte da população. Então, mas acho que principalmente o PCdoB no século XXI, nessa atualidade, nessa quadro histórica, né, de defesa do marxismo, a gente coloca o central, né, e aí a gente coloca nessa realidade brasileira, que é o desenvolvimento nacional. Né? Eu acho que é importante destacar isso. A construção do socialismo brasileiro se passa por um país desenvolvido, desenvolver as forças produtivas. E a gente fala de desenvolver as forças produtivas, a gente está falando não só de máquina, de indústria, mas a gente está falando de geração de emprego para a população, a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, que é importante. Por isso que nós defendemos um projeto nacional de desenvolvimento. Isso para a gente é muito claro. Né? Não é à toa que nessa atualidade o PCdoB
né, com a eleição do presidente Lula, nós ocupamos um papel central no governo, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a nossa ministra Luciana Santos, que atualmente também cumpre a função de presidente nacional do PCdoB. Então, assim, não é um ministério central no desenvolvimento nacional. Não existe país, não existe experiência de país que se desenvolveu sem desenvolver suas forças produtivas, sem desenvolver sua ciência, né? Não existe nenhum país no mundo, nem socialistas e nem capitalistas. Os países capitalistas, para chegarem à sua... próprios Estados Unidos mesmo, né? Para chegar à sua organização, ele desenvolve a sua ciência própria, a sua tecnologia própria pela sua independência. Então, eu acho que o papel do PCdoB hoje central no país, nessa compreensão do marxismo que não está parado, ele está em constante evolução, em constante debate, né? Porque a sociedade está em constante mudança, né? Mas esse é o papel do PCdoB, da construção do socialismo no país. Ele se passa pelo desenvolvimento nacional, e eu acho que Marx dá uma grande contribuição em relação a isso. Algumas coisas. Em 1922 foi fundado o PCB, Partido Comunista do Brasil. É o partido mais antigo do país, de fato. O PCdoB, ele vem de uma dissidência do PCB. Porque o que acontece? O Stalin morre, assume Nikita Khrushchev, estamos falando dos anos 50 do século XX. Em 56, Khrushchev denuncia publicamente o genocídio promovido por Stalin, dá números, os gulags, né, que eram campos de concentração na Sibéria, lugar muito gelado, enfim, toda sorte de abuso do Estado em relação aos cidadãos. E em 58 é aberta essa dissidência dentro do PCB. João Amazonas é uma figura de proa, né? E em 62 é criado o PCdoB. Ele começa como uma dissidência interna, né? E vira partido de fato em 62, 2 anos antes do golpe militar brasileiro. Em relação a essa coisa, o socialismo nunca existiu, muitos poucos países da Europa Oriental, incluindo a própria Rússia, que viveram sob a égide do socialismo real, e hoje, em cada um desses países, você tem museus contando o que foi viver sobre a égide do socialismo, e nenhum deles sob um prisma muito, muito generoso, muito favorável, todos eles com um tom de denúncia, não muito diferente do que se faz em relação à ocupação dos nazistas na Segunda Guerra. O socialismo real existiu, inclusive, quer dizer, existe ainda um regime de orientação marxista, e se adaptou ao capitalismo, teve que se adaptar a partir dos final dos anos 70, com as reformas de Deng Xiaoping, né, que abriu a economia do país, embora mantivesse controle, mantém até hoje o controle do Partido Único, que é a China, que é uma coisa mista. É um sistema político marxista, centralizador, Estado forte, com economia de mercado. Então, queria fazer só esses apontamentos, e queria que você comentasse também, por favor, Michael. Não, acho que primeiro eu queria dizer, Aloysio, eu nunca disse que não existiam experiências socialistas. Nunca existiram experiências comunistas. E aí eu estou falando uma leitura de Marx. Porque a experiência comunista, ela é a abolição completa do Estado. Sim, Estado como outros homens. Daí sim, o nome, então comunismo. Nós tivemos experiências socialistas, sim. Isso eu concordo contigo. Comunistas, não. Socialistas, sim. Né? Porque a gente aí, pegando um pouco... aí realmente nessa questão filosófica da coisa, né? Você tem o comunismo, o movimento comunista, e você tem, dentro do movimento comunista, você tem já esse rompimento dos vertentes. O comunismo marxismo, o marxista, né, que defende a revolução através de um processo socialista. E aí esse envolvimento, inclusive tem um livro famoso, né, que é do Marx, discutindo com um filósofo francês, o Proudhon, né,
que é A Miséria da Filosofia, e aliás, o Proudhon lança A Filosofia da Miséria, e o Marx, em resposta, lança A Miséria da Filosofia, onde ali existe, inclusive, um rompimento, aí é tendencioso esse lado da filosofia francesa para o lado o chamado anarquismo, né? Então, que compreende que não deixam de ser comunistas, de certa forma, mas que a revolução, né, dita comunista, ela vai ser o fim do Estado de uma vez só, né? E já Marx, ele defende isso como um processo histórico que tem que se passar pelo socialismo. Então, acho que é importante, aí tem um grande exemplo dessa, vamos dizer assim, desse comunismo anarquista, que foi a Comuna de Paris, né, que inclusive Marx mesmo tem textos fazendo análise sobre esse processo. Enfim, então acho que a primeira coisa é importante destacar isso. Nós tivemos, sim, exemplos socialistas, né, de nações socialistas. Eu acho que dizer o seguinte, né, primeiro que o socialismo, ele é um modo de, como você falou, não só de leitura do mundo, mas de uma nova sociedade. E são primeiras experiências, né, que a gente for uma primeira grande experiência, que foi a Rússia, né, e com a criação da União Soviética, né, na sequência. Então foi uma primeira grande experiência que chega ao fim em 1991, que inclusive, né, porque o socialismo, acho que é bom destacar, ele tem um planejamento, né, econômico, político importante. E aí a gente estuda um pouco isso. Por exemplo, nessa transição do chamado capitalismo para o socialismo, é interessante a gente analisar isso. É permitido, inclusive, porque como a gente está saindo, né, eu estou falando, teorizando, eu pensando na Rússia ali do século XX, né? Lenin, enfim, toda essa turma que fez esse processo ali, liderado naquele primeiro momento por Lenin. Por via de regra, é permitido algumas essências capitalistas, porque nós saímos de uma sociedade capitalista. Inclusive, Lenin tem um texto bem interessante para a juventude, que ele faz um discurso para a juventude soviética, que ele diz que o papel da juventude, mesmo que se reivindicando socialista durante a Revolução, a gente nunca vai conseguir terminar esse trabalho. Vai ser outras gerações formadas em uma nova sociedade que, de fato, vai ter a compreensão para terminar esse trabalho. Mas isso é claro que aí a gente está falando de um ponto filosófico, isso que é importante destacar, mas que existem os nossos vícios capitalistas. A gente vive na sociedade capitalista. Então, tem vícios capitalistas. Por exemplo, o Brasil, né, é um país capitalista, né? Quem fala que o Brasil não é capitalista realmente não tem ideia da noção. Eu tenho a conta de energia da minha casa, a Enel presta um péssimo serviço, mas se eu não pagar a luz, eles vão vir aqui e vão cortar, pronto. Não está sob o poder do Estado, diferente, né, por exemplo, que pese todos os problemas que tem Cuba, mas Cuba a luz é gratuita, né, o fornecimento para a população que entende como um direito. Então, assim, acho que é bom destacar essas coisas, e é o seguinte, existe essa experiência que aconteceu primeiro na União Soviética, primeiro foi uma experiência que dá para se dizer exitosa em primeiro momento, até porque aboliu, né, conseguiu vencer, né, a horda nazista, neofascista que dominou a Europa naquele momento, e a gente tem que agradecer muito o Exército Vermelho, né, a entrega do povo russo, inclusive com vidas, com sangue, né, para lutar contra aquele aspecto tão raivoso da extrema-direita, né, na Alemanha, que se acendeu na Alemanha, liderada, né, a gente sabe por quem? Por Hitler, né, que exalou ódio, né, e inclusive acho que é bom destacar isso também, eu estava até pensando nisso ontem, né, acho que é importante destacar que graças à luta daquele povo, da entrega daquele povo, que historicamente, né, o povo russo sempre teve, né, grande papel importante, vamos dizer, a própria Rússia mesmo, que de certa forma, ali do século, durante as guerras napoleônicas, conseguiu frear Napoleão, né, tem aquele livro maravilhoso do Tolstói, que é o Guerra e Paz, que narra isso muito bem, de forma tão interessante para se ler, mas foi exatamente, e acho que é bom destacar porque a Rússia, né, czarista, ela sai de um processo embrionário industrial,
muito pouco desenvolvido. E graças à Revolução Socialista foi possível desenvolver o sistema produtivo russo a ponto de conseguir frear o avanço nazista, e não só frear, como vencê-lo. Acho que vale destacar que a Alemanha nazista, que dominou boa parte do território europeu, e a gente está falando de território aqui, eu como estudante de geografia, eu sei que território não é um espaço vazio, a gente está falando de indústria, a gente está falando de um equipamento, né, um poderio industrial europeu praticamente exclusivo para a produção, e não só da Europa, mas, né, a gente aprende aí nos livros de história, né, os americanos mesmo, em dado momento, vendiam para os dois lados, né, então, assim, diferente, né, então, assim, que conseguiu barrar esse processo. Eu acho que a primeira coisa é isso. Acho que a segunda coisa, sobre essa questão do leste europeu, eu acho que é bom destacar que é claro que você tem falhas, né, você tem erros, e nós não temos o menor problema de fazer as tais autocríticas, inclusive isso nos é muito recomendado, né, para a nossa compreensão das nossas falhas, né? Eu falho, né? Nós temos um partido e tem uma direção, acho que é bom destacar isso. O PCdoB não é o partido do Maicon, eu atualmente cumpro uma tarefa de presidente, mas nós temos uma direção que se reúne regularmente, que debate os pontos e quando erra, senta, discute isso, inclusive a autocrítica é fundamental para o nosso crescimento. Então, assim, é claro que existem falhas, mas acho que é bom destacar também, se você for pegar, por exemplo, as denúncias, por exemplo, eu vou dar um exemplo, na Ucrânia, né, o que aconteceu ali, etc, etc. Mas quem faz essa denúncia, ditas denúncias disso ou daquilo, é exatamente um grupo que se hoje comanda, né, filosoficamente falando, né, e também na estrutura do Estado ucraniano, que hoje está à frente do Estado ucraniano, que muitos se intitulam, né, e não tem nem vergonha de esconder isso, nazifascistas, visto a guerra que está acontecendo lá, né, tem o famoso, aquele exército de Azov, enfim, então assim, você tem grupo, batalhão, né, de Azov, então você tem grupos que declaradamente são nazifascistas que fazem essa denúncia. Agora, se isso é legítimo ou não, eu não levo muito em consideração o que os nazistas ucranianos dizem da experiência socialista, porque dá razão para o inimigo, né? Mas eu sei que existem, e claro que existiram problemas, e aí não estou aqui também negando isso, mas também a gente tem que, até que ponto, de fato, isso é uma fala, basicamente, para atacar o inimigo, acho que eu tenho um pouco disso também, ou, de fato, foi coisas concretas, e aí, como eu digo, não estou aqui falando que não aconteceram erros, porque óbvio que aconteceram, uma primeira experiência, e até porque se tivesse sido 100% exitosa, não tinha acabado em 1990. Mas aí eu digo que os erros, né, para o fim da União Soviética, e é bom lembrar que foi exatamente a União Soviética avançou na sua produção socialista, no seu pensamento socialista, na sua construção socialista, e, dado o momento, ela regrediu para os estágios, né? Acho que essa palavra é correta, estágios anteriores, e aí liquida de vez com a perestroika e a glasnost, que exatamente você reintroduz elementos capitalistas e que acabou sendo um veneno para a economia soviética e termina culminando com o fim daquele regime. Mas é isso, como eu disse, foi uma experiência, foi uma primeira, teve erros, né? Acabou, mas nós temos outras experiências. E aí você falou mesmo da própria China, que tem esse debate, né? Tem parte do movimento que pensa que tem exatamente esse negócio, mesclado, né? Capitalismo e socialismo e tudo mais, né? Mas se a gente for pegar num aspecto, acho que é importante dizer que é o seguinte: a China, ela desenvolve as suas forças a partir de uma compreensão do Estado. Então, diferente do Brasil, de certa forma, que hoje que a gente está voltando a ter um pouco mais desse debate, mas que
desenvolve isso quando deixa na mão do tal mercado, né? Então, assim, a China desenvolve através de um projeto nacional, né, que são planos econômicos, e são planos econômicos não de 1, 2, 3 anos, mas são planos econômicos, né, bem definidos, de curto, médio e longo prazo, e a China está levando, hoje a China é a maior potência econômica do mundo, né? Acho que é bom destacar isso, é a maior potência econômica do mundo, e não dá para dizer que o socialismo deu errado com a China dando tão certo como está dando. E aí, só para finalizar essa fala aqui, um pouco no início que você colocou sobre a fundação do PCdoB, de fato teve o seguinte, em 22 foi fundada, apesar da sigla PCB, mas era Partido Comunista do Brasil, né? Tinha essas questões de nomenclaturas e tal, tanto que tinha esse debate se era brasileiro, se era do Brasil, pela questão internacionalista, etc. Com esse racha, mas aí a gente for colocar para pensar, de fato teve esse racha na década de 60 e tudo mais, na década de 50 e 60, mas acho que é importante destacar o seguinte, se a maioria do partido sai, né, então assim, dá para tanto é que a gente comemora os 101 anos, né, já que a maioria do partido saiu e fundou o PCdoB, né, e fundou não, deu continuidade ao partido. Esse é o exemplo, inclusive, do PCB, do PCB, por exemplo, saiu o PPS, né, ali na década de 90, com o fim da União Soviética, que hoje é o Cidadania, né, então assim, inclusive o Cidadania reivindica, né, um pouco essa questão dos 100 anos também, então tá dentro desse caldo aí da história que não deixa, são versões, né, então a gente está dentro desse caldo da história também. Muito bem, 7 horas 34 minutos, meu caro Maicon. Daria um programa inteiro. Agora, tem umas coisas que não tem que deixar de falar. Essa questão são versões, algumas coisas são versões, essas coisas são fatos. A gente não pode confundir, como disse o Mulroney, senador falecido dos Estados Unidos, você tem suas próprias versões, não seus próprios fatos. É consenso, você faz geografia, é consenso entre os historiadores, não de uma legião de inspiração neofascista no contexto ucraniano da Segunda Guerra Mundial, que é bem específico e que perdura até hoje. Ele tem que ter cuidado para não generalizar isso, porque é o que Putin fez para tentar justificar a invasão à Ucrânia. Tem que ter muito cuidado, né? Mas não há país da Europa Oriental onde a opinião consensual, não de um grupo empresarial, um grupo neoliberal, não seja consenso dos historiadores, e tem museus em cada uma dessas capitais, de cada uma dessas repúblicas. Eu conheci alguns deles, né? Na Polônia, na Bulgária, conheci alguns deles, né? Que você não tem em cada uma dessas, na Romênia, na República Tcheca, na Eslovênia, em todas as repúblicas que se dividiram, Iugoslávia, Croácia, Sérvia, Bósnia, você não tem em nenhuma desses países o consenso não de políticos, mas de historiadores, que não fale dos problemas graves que cada um desses países passaram quando trocaram de bandeira. Sai nazismo, entra socialismo real, no caso da União Soviética. Sai a suástica, entra a foice e o martelo. Todos eles. Esses historiadores. Mundial. E também é consenso mundial. Vai se discutir, o capitalismo teve inúmeros crimes também cometidos, teve. Fato. Agora, não dá para... O meu crime é menos grave que o seu. Todos são igualmente graves, né? Essa troca de bandeira, desse domínio da Europa Oriental, a gente tem que lembrar, é fato, quem derrotou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. E não foi Stalin, não. Foi o Marechal de Campo Zhukov, que viu que a única maneira de ganhar os alemães era, sabendo que ia perder várias batalhas,
mas eu vou lutar a 31ª, porque eu tenho gente e recurso material para isso e tamanho. Você não tem. A Alemanha vai ganhar 30 batalhas, mas não vai ter recurso para lutar a 31ª. Uma guerra de esgotamento. Que foi o que, e é fato. Quem venceu a Alemanha nazista na Europa, e quem falar que não está mentindo, foi a União Soviética. Agora, nenhum país exemplifica melhor isso do que a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, na Polônia, que é invadida pelo oeste, pela Alemanha, e pelo leste, pela União Soviética. Por quê? Pacto Ribbentrop-Molotov. A saber, Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, e Molotov da União Soviética, mais famoso hoje pelo famoso coquetel Molotov, né? Que fizeram um acordo, um pacto de não agressão, e invadiram juntos a Polônia. Juntos. Um pelo leste, um pelo oeste e um pelo leste. E dividiram a Polônia. Hitler trai esse pacto e invade a União Soviética. E aí os aliados viram inimigos. É só para pontuar isso, porque isso não é opinião, isso é fato histórico. Isso que eu estou falando aqui não é opinião, é fato histórico. Mas para finalizar esse bloco, porque senão se a gente pegar nessa parte histórica e teórica, a gente vai ficar aqui falando do bloco inteiro, a gente tem que falar de campos, do Brasil e tal. Mas o Brasil, sob a égide do bolsonarismo, sobretudo, passou a viver uma série de fake news em relação ao comunismo. Né? Acusando, entre aspas, tá? Porque não há acusação nisso, os governos Lula e Dilma, o Lula 1, Lula 2, o Dilma 1 e o Dilma 2,5, de serem comunistas. Aí, quer dizer, a história da carochinha, né? Aí sim, aí os governos Lula e Dilma, como é o governo Lula 3, como foi o governo Fernando Henrique, os dois governos Fernando Henrique anteriores, de maneira nenhuma foram socialistas. Eles foram social-democratas. Que aí, sim, como você falou do Proudhon, do socialismo teórico, é importante para falar de anarquismo, fala de Bakunin também, que era um russo, muito importante, para falar de teórico importante, né? E o fato, o Brasil nunca teve experiência socialista. Ela existiu, na Europa Oriental é muito bem contada por historiadores, mas no Brasil ela nunca existiu. Como é que você vê essa questão do marxismo associada a governos sociais-democratas? Como explicar para alguém que acredita num negócio desse que a Terra é redonda, que a diferença entre socialismo e social-democracia? Como é que vocês tentam ter esse didatismo frente às avalanches de fake news que a gente vive hoje? Bom, Luiz, eu acho que primeiro dizer que é o seguinte, eu sei que existem versões de historiadores, mas a história é isso, é narrativas. A história mesmo de historiadores, a própria ciência também não deixa de ser narrativas. E que pese a grande entrega do povo russo durante a Segunda Guerra, né, para enfrentar o nazifascismo, mas nada disso seria possível se não fosse, né, o desenvolvimento das forças produtivas, como eu falei, de uma Rússia saindo praticamente do feudalismo ali, com ainda servidão, que foi... Acho que a Rússia tem, às vezes, algumas coisas parecidas até com o Brasil, né? A servidão ali, que não era uma escravidão, mas era as ditas servidão, que era algo mais ou menos parecido. Enfim, dá para discutir as diferenças, mas que também foi extinta só no século XIX, né? Muito tarde, né? A própria desenvolvimento das forças, mas nada disso não dava para ganhar, né, a Segunda Guerra Mundial, mesmo com muita gente, se os russos fossem de espada
e os nazistas de canhão e com uma tecnologia, indústria e desenvolvimento muito mais avançado. Então foi possível graças a um desenvolvimento da própria indústria russa soviética. Eu acho que é exatamente isso, né? Quem acredita, né, que o presidente Lula ou com a Dilma, né? Na verdade, olha, Luiz, tem gente que acha que todo mundo que fala em democracia é comunista no Brasil. Fernando Henrique, todo mundo, né? Falou de democrata no país, já vira comunista, né? Eu acho que primeiro dizer o seguinte: o próprio Partido Comunista Russo, ele surge como o Partido Social Democrata, né? Naquele momento ali quando ele se organiza de forma clandestina, enfim, para derrubar o czar, enfim. Então, é claro que depois existe a evolução, né, mas a evolução da compreensão teórica, mas você pega textos do Lenin pré-revolução, né, ali entre o final do século XIX e do século XX, era o partido, se organizava através do Partido Social Democrata Russo, né? Então, a primeira coisa é dizer isso. Então, assim, a aliança com o presidente Lula é importante, né? Principalmente porque o centro para a gente e o Lula tem isso também como para ele, né? Para o país, para o governo, que pese algumas diferenças que a gente possa ter de pensamento de como isso é feito, mas tem como centro o desenvolvimento nacional, que, como eu disse na minha abertura, é tão importante para nós, né? Então, e esse pessoal que de fato vive nesse mundo, não vou dizer nem da Lua, mas um mundo um pouco diferencial. Eu estava até, por exemplo, tem a clássica, essa é a clássica. Vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para o sei aonde, vai para o sei aonde. O cara reproduz subconscientemente, muitas das vezes, aquela famosa frase da ditadura militar: Brasil amo e odeio, né? Porque é um pouco isso, né? Às vezes sem nem saber. Né? Vai para o sei aonde, vai para o sei aonde. Não, eu não vou para lugar nenhum, não. Eu vou ficar no Brasil, porque eu sou brasileiro. E acredito no meu país e defendo o seu desenvolvimento nacional. Esses ditos patriotas, né, que eles não falam nem nacionalistas, né, eles são patriotas. Os ditos patriotas que alguns, infelizmente, vivem aí no mundo paralelo, e a gente viu um show de horrores, por exemplo, no ano passado, né, que era o mundo paralelo, comemoração da prisão do Alexandre de Moraes, comemoração da queda do Lula, comemoração do golpe de não sei o que lá. É uma pena, porque é tão Guerra Fria. A verdade é essa. Comemoração do auxílio alienígena ao golpe no Brasil. Exatamente. Então, assim, é tão... E o hino brasileiro pro pneu? É tão século passado, né? A coisa já se desenvolveu, né? Achar que o Brasil está um passo do comunismo. Nem nós que somos comunistas sabemos que não está, porque tem muita coisa para desenvolver. Até nós sabemos disso, mas segundo eles, a gente tomou o poder e o Brasil é comunista. Enfim, é comunista, mas se não pagar a conta de energia, a luz corta. Então, assim, o Estado está longe, está bem longe aí não falando nem de comunismo, socialismo, né? O Brasil vai se tornar socialista e tal, e o Estado está tão longe de ter esse controle tão grande porque deveria ter, né, das estatais. É até engraçado, né? Bolsonaro mesmo fez algumas privatizações de portos, aeroportos no governo dele, e boa parte quem comprou foram empresas estatais. Uma, se não me engano, foi espanhola e algumas russas não, chinesas. Então, assim, é um negócio tão, às vezes, esquizofrênico. Eu vi uma manifestação do Bolsonaro que o cara tá falando de União Soviética, sendo que a União Soviética não existe mais. Assim, é isso, é esse pensamento, né, fora do comum e tudo mais. Acho que dizer o seguinte: primeira coisa, eu acho que para a gente combater isso, esse que é o centro da tua pergunta, né? Para a gente combater isso, primeiro é investimento pesado em educação. Né? A gente tem que falar de educação pública nesse país, né? Investimento massivo na educação. Porque, vamos colocar lá, qual foi a pasta mais atacada por Bolsonaro? Educação. Primeiro foi o ministro da Educação, chamado Abraham Weintraub, se é que pode se chamar aquilo de ministro, né? Para mim foi um desministro, prestou um desserviço à educação brasileira. Primeiro que atacou as universidades, né? A universidade é balbúrdia, isso inclui a UF, inclusive, né? Ele citou nominalmente, eu lembro até hoje, são 3 universidades que dão balbúrdia no país:
a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Nacional de Brasília, a UNB e a Universidade Federal Fluminense, porque tinha tido movimentos lá de contestação ainda em 2019, em 2019 ao Bolsonaro. E que inclusive, e aí nessa época eu estava como diretor da União Nacional dos Estudantes, a UNE, como diretor de universidades públicas, causou uma reação que foi os ditos tsunamis da educação, né, que colocou milhares de jovens nas ruas, exatamente para... E não só a juventude brasileira. A sociedade brasileira repudiou, né, aquela fala que seria de um ministro que deveria defender a educação, atacando a educação. Então, isso não é à toa, né? O governo Bolsonaro, a direita, ataca a educação, porque a educação ela é um meio de transformação, é um meio de comunicação, de conscientização do nosso povo. Uma educação pública de qualidade traz uma consciência, né, da nossa população. E acesso aí, todos os mecanismos. Eu estou falando só de Bolsonaro, vou nem entrar muito lá para trás, não. Estou falando só de Bolsonaro. Todas, né, as ferramentas que existem de elevação da consciência do povo, elas foram atacadas por Bolsonaro. Educação, cultura. Nós tivemos um ministro da Cultura que fez um vídeo Heil Hitler. O ministro, não, aliás, nem tinha Ministério da Cultura, ele diminuiu para ser uma secretaria especial da cultura. Eu estava até... essa semana teve uma entrevista da ministra Margarete Menezes no programa do Roda Viva, e ela coloca, né, muito bem essa questão de o ponto que pegou a cultura totalmente destruída, né? É isso, você ataca o outro. Então, assim, acho que isso o presidente Lula tem colocado isso no centro, né? E essa conscientização do nosso povo, criar a cultura, né? Nossa cultura nós já temos, mas fomentar a nossa cultura. A cultura no Brasil é responsável, né, a própria ministra deu esse dado, de mais de 3% do PIB brasileiro. Mais de 3%. E estamos longe do investimento que a gente deveria ter de investimento. Né? Eu até posso colocar aqui, por exemplo, em Campos. Né? Investimento da cultura em Campos. Pelo próprio poder público municipal. Antes de a gente falar de Campos, mas eu tenho conversado muito com o setor cultural. Ontem mesmo eu estava num debate sobre isso, aqui em Campos. E, por exemplo, é unanimidade entre a classe artística em Campos, o pouco investimento do poder público local em cultura, né? E quando existe, é um negócio meio confuso, né? Existem vários problemas, né, nos editais, e que é, inclusive, numa cidade como Campos, que está tentando se reencontrar no cenário, porque nós já fomos grande produtor de cana, já fomos, né, já cotado para ser capital do estado, hoje a gente tenta se reencontrar porque a matriz econômica de Campos basicamente é, né, a exploração do petróleo. E isso é, gente, geografia básica. A gente aprende lá no ensino fundamental, na escola. Existem energias finitas e infinitas. Pronto, o petróleo é finito. Uma hora a gente sabe que vai acabar. Então, assim, e a gente está tentando se encontrar. Por exemplo, poderia ser um setor, né, de investimento, porque cultura gera emprego. Enfim, então, assim, e dentro disso, né, por isso que o PCdoB tem como bandeiras importantes a defesa da educação pública. Um Estado brasileiro, né, desenvolvido, né, que garanta para o filho dos trabalhadores uma educação pública de qualidade. Dá para dizer que hoje, por exemplo, aí eu volto a recortar de novo, dá para dizer que Campos garante uma educação pública de qualidade para a população, sendo que hoje Campos tem aprovação automática. É só para maquiar dados. Aí eu tenho que falar assim, né, para bater metas. Se fosse uma educação pública de qualidade, o filho, né, dos grandes empresários, né, o filho da classe política, não numa escola pública, não numa escola particular. Vai. O assunto é bom. E aí a gente emenda e quer tocar direto, compreendo perfeitamente você. Mas posso te atrapalhar rapidamente? Claro. Só te cortar, porque já é tema do bloco seguinte também. E a gente fala sobre isso. Pode ser? Que aí você vai avaliar governo, essa coisa toda, legal. Tá bom, irmão? Obrigado. Então, 7h51, meu caro Aloysio, então fechamos esse bloco, tá, ô Maico? E a gente faz essa pausa rápida, a seguir a gente volta no oferecimento de Coagro,
Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você continue ligado aqui na Folha FM. Nesse bloco agora tem mais uma dica sempre muito importante para você investir bem o seu dinheiro e com segurança, maior rentabilidade, segurança. Equipe Nauta XP trabalhando para te orientar da melhor forma possível. Acompanhe aí e a gente volta já.